Mas a vacinação contra o coronavírus avança. As mortes e internações perdem ritmo. São notícias que são realmente animadoras, que trazem alívio e otimismo. Mas a pandemia continua ameaçadora. Surgem novas variantes. Discute-se a necessidade da terceira dose. E muita gente ainda sequer foi imunizada. Portanto, vamos nos prevenir. Com a ajuda de mais um plantão da Covid-19 no Você e o Doutor, com o médico de família, doutor Antônio Spreuser. Muito bom dia, doutor. Bom dia, César Filho. Bom dia, Ana Hickman. Bom dia, doutor. Prazer estar com vocês aqui no Hoje em Dia. É muito bom, essa aula aqui é muito importante. Aliás, temos muitas perguntas, doutor. E a primeira vem da internet. Vamos lá. Oi, doutor. Meu nome é Maria Luísa, eu sou aqui de Brasília. E eu queria saber se é verdade que a segunda dose da AstraZeneca aumenta a chance de trombose. Olha, Maria Luísa, não é verdade não. Todo mundo pensava isso, mas um estudo muito multicêntrico da revista Lancet, publicada agora, mostra que a segunda dose da AstraZeneca pode provocar, em 2,3 indivíduos que tomaram a vacina, essa trombose com trombocitopenia. Mas 2,3 por milhão é igual a quem não tomou a vacina. Trombose acontece em muitas pessoas no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Mas esse número de pessoas que têm trombose é igual àqueles que foram vacinados pela AstraZeneca. Então pode ficar tranquila, tomar sua vacina para você não ter nenhum problema. São muitas as dúvidas, nós temos mais uma que vem das ruas. Vamos a ela. Bom dia, doutor. Meu nome é Carlito. Minha pergunta é a seguinte: quem tomou as 2 doses da Coronavac pode viajar para outros países? Olha só, hein? Pergunta que todo mundo quer saber. Tem muita gente se perguntando isso. Então, olha que coisa interessante. Ontem a Espanha abriu as portas para os turistas brasileiros, inclusive aqueles que tomaram a Coronavac. E a mesma coisa na Suíça também. Olha que coisa interessante. Dia 22, a Alemanha abriu as portas para os brasileiros, mas somente para aqueles que tomaram a Janssen, ou então a Pfizer, ou a AstraZeneca, ou a Moderna. Quem tomou a Coronavac, o Ministério da Saúde da Alemanha ainda está estudando. Mesma coisa a França, abriu para os brasileiros, menos a Coronavac. A Irlanda, a mesma coisa. Agora, você que quer viajar, vou dar uma dica. Você quer ir para Portugal, Itália, né? Ainda está fechado. Mas entra nos sites da sua companhia aérea, procura o consulado, não sai comprando a passagem assim, eu quero ir para a Disney agora, porque está complicado, os Estados Unidos ainda está fechado. Mas então, entra no site, a IATA também ajuda, enfim, você tem que liga para a companhia aérea para não entrar em fria, né? De repente Exato. Você quer ir, aí não vai poder entrar. Lembrando para todo mundo que essas atualizações são de hoje e tudo pode mudar conforme os dias forem se passando. Os estudos avançam, as autorizações aumentam, as aberturas de fronteiras também. Então, é importante você ficar prestando atenção todos os dias com essas dicas que o doutor acabou de passar. Tem mais uma pergunta da internet, doutor. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Lorena, sou de Maringá, Paraná e tenho uma pergunta. Tem gente que contraiu a Covid-19 e começou a sentir palpitações no coração. Isso pode ser considerado uma sequela do vírus? Existe isso? Então, a gente tem observado o seguinte, que como o coronavírus ele entra no corpo e dá uma resposta sistêmica, né? Todos os órgãos ficam afetados, a gente está vendo que o coração ele pode responder com uma taquicardia. Então, a frequência cardíaca das pessoas pode ficar mais aumentada. Então, a pessoa tem uma taquicardia, fica em pé, tem uma tontura, pode cair. É o que a gente chama de síndrome taquicárdica ortostática. Olha o nome difícil, né? Complicado. Mas esse isso nome. aí, então o que a gente tem que fazer? Faz um ecocardiograma, um eletro, um Holter, mas a gente sabe sim que o SARS-CoV-2, a Covid-19, pode afetar sim o ritmo do coração, deixando ele um pouquinho mais rápido. Então, o que nós fazemos normalmente? A gente dá um remedinho, um beta-bloqueador, para segurar o ritmo do coração. Isso deve demorar uns 6 meses, mais ou menos. E depois a gente tira o remédio e você vai ficar bem. Doutor, algumas pessoas ficam com algumas sequelas mentais também, psicológicas, né? Porque interfere muito nessa parte também, então, né? já que você falou nisso, esses estudos recentes mostram que depressão, ansiedade, síndrome do pânico aumentou muito nesta fase. Então, você que está passando por isso, saiba que tem saída, é transitório, fazer uma atividade física, uma terapia, saber que você está bem de saúde ajuda bastante. Nós temos mais perguntas, vamos às ruas mais uma vez. Bom dia, doutor. Se eu pegar a variante Delta e eu estiver totalmente imunizada,
a minha imunidade aumenta ou diminui? Olha, boa pergunta sua, viu? Olha, você sabe que foi um estudo agora na cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Uns médicos foram estudar residencial de adultos, esse lugar que a Alemanha tem muito, que são os residenciais, né, que moram os adultos. E eles pegaram o seguinte, os pacientes que foram vacinados e pegaram a Delta, e aqueles que foram vacinados, mas não pegaram a Delta, não pegaram não pegaram o coronavírus, viram que esses vacinados e que pegaram o coronavírus novamente, ficaram com a imunidade muito melhor daqueles que foram vacinados e não pegaram o coronavírus. Então, até na Alemanha tem um dito assim, bom, então, já que eu posso pegar, deixa eu pegar de uma vez, vacinado, para aumentar a minha imunidade. Deve ser o corpo realmente reagindo e agora agindo junto com a vacina. Então, aumenta. Então, esse estudo é muito interessante, provando que a sua imunidade aumenta muito. Agora, doutora, a variante Delta, realmente, ela tem uma força maior. Eu cheguei a ouvir uma especialista dizendo que ela é 1000 vezes mais transmissível do que a primeira variante, mas que ela é menos letal. Isso. É verdade isso? Então, isso é verdade. A variante Delta é mais transmissível. Isso. E você que está vacinado e você que está vacinada, é uma coisa muito boa, porque você não vai ser entubado novamente. Você não vai para o hospital. O que a gente observa é que pessoas que não foram vacinadas é que correm o risco de morrer ainda. Ok. Uma outra coisa que a gente percebeu também, que algumas pessoas que tomaram as 2 doses estavam com baixa imunidade, acabaram aí não se protegendo e pegando de novo o vírus, né, doutora? Então, essa situação em que você tomou as 2 doses da vacina, pegou o vírus e morreu, imunodeprimidos. Por quê? Depois dos 60 anos, o nosso corpo tem uma situação chamada imunocinescência. Essa imunocinescência significa que os nossos anticorpos eles ficam mais fracos. Mas não é para a Covid, é para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Se eu tomei vacina da gripe, mas eu tenho 80 anos e eu tenho problema no meu pulmão, eu posso morrer de gripe mesmo. Claro. Então não é só com a Covid. Então isso existe muito e a gente sabe que existe. Por isso que vamos começar a dar a 3ª dose da vacina. O reforço para poder garantir que está todo mundo protegido. Vacinação é sim importante, então não deixa aí de acompanhar o calendário. Tem mais uma dúvida da internet. Oi pessoal do Hoje em Dia, eu sou a Laura aqui de Cabo Frio. Eu queria muito saber se uma pessoa fisicamente ativa desenvolve mais anticorpos para a Covid depois da vacinação. Obrigada! Olha, um abração para Cabo Frio, viu? Eu queria estar com vocês agora em Cabo Frio, fazendo um triatlo lá agora, viu? Mas olha que pergunta interessante a sua. Olha, respondendo a sua pergunta, aqui na USP, aqui de São Paulo, foi feito um estudo com 1.095 pessoas. Dessas 1.095, metade tomou vacina e a metade também tomou vacina. Só que quem faz atividade física, como vocês estão vendo, aumenta na corrente sanguínea algumas substâncias importantes para a imunidade. Então, a dopamina, noradrenalina, epinefrina, eles aumentam muito os anticorpos também, o número de glóbulos brancos. Então, quem faz atividade física e tomou a vacina, tem mais anticorpos na corrente sanguínea do que aquele que foi vacinado, mas não faz atividade física. Então, pessoal, Cabo Frio, vamos, atividade física, hein? Agora, todo o Brasil. Portanto, serve para aumentar a imunidade, não apenas contra o coronavírus, mas para tudo na vida, né? Boa posição. É? Para tudo. Aumenta a tua imunidade para tudo. Por isso que a atividade física é importante. Obrigado, César. Nós temos mais uma pergunta que vem das ruas. Vamos a ela. Bom dia, doutor. Meu nome é Cláudia e eu gostaria de saber se as infecções nas pessoas já vacinadas podem ser consideradas uma falha na vacina. Não é falha não, viu, Cláudia? Sabe o que acontece? É que acabei de falar isso, quando você toma as 2 doses da vacina e você fica doente ainda, é que seu corpo tem algum déficit de anticorpos. Isso acontece muito, a gente observa muito no paciente idoso, aquele paciente que tem várias comorbidades. Os anticorpos não são iguais para todo mundo. Então, mesmo tomando as 2 doses da vacina, como acontece com a hepatite, com a gripe, com o sarampo, o nosso corpo às vezes não responde bem. Então, por isso que agora o Brasil inteiro está se unindo, o Ministério da Saúde pesquisou e aprovou a 3ª dose da vacina, que vai ser começada a dada agora nesse mês de setembro. E ainda dá tempo, doutor, temos ainda uma última pergunta que vem da internet. Olá, meu nome é Thaís, eu falo de Palmas, Tocantins. Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu li que estão estudando usar impulsos elétricos no caso de Covid grave. Qual seria o fundamento dessa técnica?
Então, esse impulso elétrico, ele sempre é utilizado estimulando o nervo vago, porque o nervo vago ele começa no cérebro e ele desce pelo pescoço e vai para vários órgãos, né? E essa técnica a gente estimula na orelha, aqui na região do tragus, e todo esse nervo vago ele libera uma série de substâncias que aumentam a imunidade e desinflama o corpo. E essa técnica é muito utilizada em enxaqueca, em epilepsia, dor crônica, e essa técnica está sendo estudada em Harvard e aqui na Uninove de São Paulo, e essa técnica então de estimulação elétrica contínua, 2 vezes por dia por 90 minutos. Vamos ver o resultado, mas é um importante passo que a gente está tendo para tratar Covid prolongada que dá uma inflamação no corpo inteiro. E também porque deixa o corpo atrofiado, né, doutor? Exato. Então ajuda em todos os sentidos. E esse nervo né? melhora a circulação, Sim. melhora a imunidade, até os músculos. Os músculos, sem dúvida. É isso aí. É sempre uma alegria.